para você que gosta de plantas. De repente você quer fazer uma decoração ou até todos os cuidados, né? Desde o início para plantar, o cuidado que você tem que ter com a drenagem da água. Então, para você ter todas essas dicas, agora nós vamos receber aqui a arquiteta urbanista e paisagista Mel Paes Leme, que vai nos dar uma super aula de jardinagem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada. Essas dicas sempre são valiosas porque às vezes a gente compra uma planta e quer replantar num vaso, ou às vezes aquele vaso que a gente já tem em casa foi ficando pequeno e a gente precisa trocar de vaso. Sim, Então, a gente precisa tomar vários cuidados, né, Mel? Seja Sim. bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Sempre é importante a gente ir trocando o vaso de acordo com como a planta vai crescendo. Então tem que estar sempre o vaso, tem que estar sempre proporcional à planta, para ela conseguir se desenvolver, estar sempre bonita, enfim. Certo. Né? E hoje eu vou ensinar então esse passo a passo, que a drenagem é muito importante, porque temos as plantas, elas não podem ficar com água acumulada, que elas apodrecem. Então assim, nem muita água, nem pouca água, né? Tem que É o estar equilíbrio, tudo exato, né? É o equilíbrio. exatamente. Por isso que é importante a drenagem, né? Isso. Para a água passar e o que não for absorver, o vaso elimina, né? Então, para isso, nós vamos se utilizar aqui de algumas possibilidades, né? Sim. Que eu queria começar mostrando aqui. Tá, joia. Né? Então, vamos lá. A gente começa com o primeiro passo, o vaso tem que ter furo, né? Tem que ter o furo embaixo. Esse é um de cerâmica que já vem aquele Isso, furo. esse de cerâmica já vem. Mas, às vezes, você compra um vaso, um cachepô que não tem furo. Aí não tem problema, você faz um furo com a furadeira. Tá, isso. Entendeu? E já resolveu o problema. O vaso, exatamente, Então, vamos lá. O vaso tendo esse furo, é importante a gente colocar um pedaço de telha ou alguma coisa para não entupir esse furo. Então, assim, eu gosto muito de usar telha, que já é de cerâmica também, ela já segura umidade também. Então, a gente coloca no fundo para proteger para não entupir esse buraco, tá? Perfeito. Aí a gente tem algumas opções, que é o isopor. Como alternativa? Como alternativa de drenagem. A gente pode fazer uma camada com isopor. Ao invés da telha. Não. A telha além da telha. Tá. A gente vai para a segunda camada. Ah, tá. Porque são várias camadas. São várias camadas. Então, essa segunda camada a gente tem a opção do isopor. O que é mais utilizado é a argila expandida. Certo. Que é o que eu particularmente menos uso, porque, como eu estava te falando, ela solta um caldo sujo, então ela acaba manchando o piso. Né? Eu não gosto muito dela, mas tem muita gente que usa. Uma opção ótima, que é o que eu mais uso, é a pedra de rio, tá vendo? Certo. Ela tem um tamanho similar à argila e faz a mesma função. Então vamos... Então aqui é um ou é outro, né? Aqui é um ou é outro. A segunda camada, ou eu vou fazer com isopor, pedaço de isopor, ou argila, ou essa pedra de rio. A gente pode utilizar também, que eu não trouxe aqui, aquela sabe aquela pedra de construção, pedra brita que chama? Sim. Pode ser aquela são pedra. menores. Mas você encontra elas nesse tamanho assim também. Encontra maior? Ah, tá. É importante que ela não seja fininha, porque senão ela vai entupir. Tá. Então vamos lá, aí a gente coloca uma camadinha de pedra de rio. Tá? Cobrindo ali, ó. Só uma camada. Só cobrindo um pouco, tá vendo? Aí a gente vem com uma parte muito importante, que é a manta. Certo, vai ser como um filtro. É um feltro, exatamente. Manta dividir um feltro. Então você vai colocar, e é legal se sobrar um pouquinho nas laterais, assim, ó. Porque aí ela protege ainda mais essa parte do dreno para não entupir ele, entendeu? Certo. Então assim, colocou a manta, aí a gente vai vir com uma camada fininha de areia. Tá. Areia comum. Certo. Então a gente vai fazer uma camadinha de areia, tá? Olha, faça isso em casa, observe, porque às vezes a gente não tem esse costume, esse cuidado de, na hora de plantar em vasos ou replantar, de fazer essas camadas de drenagem, mas elas são importantíssimas, porque daí às vezes a gente entende por que a planta não foi para frente. Porque ficou com excesso de água, ou exatamente. a falta de água, né? É complicado, então assim, é importante usar. Daí agora o que a gente vai fazer? Você colocou só um pouquinho de areia. Só uma camadinha de areia, entendeu? Não tem necessidade de fazer muito alto, não. Até porque esse vaso aqui é pequeno e a gente precisa colocar substrato, que é onde estão os nutrientes, as proteínas, vitaminas para a planta. Então se a gente fizer muito dreno, coitadinha, não vai ter do que viver aqui, né? Então vamos lá, a gente coloca uma camadinha de substrato por baixo, tá vendo? E aí a gente vai vir com a mudinha. Hoje eu trouxe
uma mudinha mesmo, tá O vendo? substrato pode É ser uma aquelas terra terras preparada. preparadas, Você né? já consegue ela comprar pronta já nas casas. Já vende em pacote. Isso, vende pacote de vários tamanhos. Você já compra uma terrinha pronta, tá vendo? O que nós vamos plantar aí, Mel? A gente vai plantar a mini lança de São Jorge. Que linda! Fofa, né? Nossa! E ela é petitiquinha, tá vendo? E eu trouxe mudinha dela mesmo. Eu adoro essa. Eu tenho a grande em casa. A mini eu não tinha visto, não, Não é ainda. fofa? Muito Sabe, tem bonitinha. gente, deixa eu te mostrar rapidinho, tem gente que trança ela assim, ó, sabe? Porque conforme ela Ó, vai... E aí ela vai crescendo, você vai trançando. Fica trançada. Eu gosto Porque natural. Elas crescem muito, né? Sim, sim, Aqui você sim. tem umas 4... Não, tem Não, aqui 6. tem, na verdade, são 3 mudinhas, tá vendo? 3. Que eu trouxe, ó. Olha lá. Então a gente vai, eu firmo Nossa, elas um passa um pouquinho. tempo já dobra, né? Sim, cresce muito rápido. Cresce Dá muito. muito filho. Cresce muito. Aí você completa com o substrato, onde você vai dar aquela, Que bonitinho. aquela olha. apertadinha pra firmar ela, né, ó. Tá vendo? Você vai apertar. Com a mão mesmo, viu? Tem que colocar a mão na massa, não tem jeito. Isso, vai acertando ali. Ó, você vai colocando ela na posição que você quer que fique, né? Uhum. Daí você dá uma apertadinha. Tá vendo, ó? Faz uma sujeirinha mesmo, não tem jeito. Não, faz parte, né, gente? É tão gostoso Né? essa parte de plantar. Eu observo que você não colocou o substrato até a boca do Isso, vaso. Você não. deixou um espaço. Ó, Porque a mais ou gente menos quer uns 2 decorar, dedos. é isso? Exatamente, que a gente vai fazer um acabamento. Na Tá. verdade, esse acabamento que a gente vai fazer não é só decoração. Ele também Tá. tem uma função. Isso é importante. Isso é importante. Por exemplo, a gente tem uma opção de usar o musgo. Esse musgo aqui é um musgo desidratado. Mostra pro Paulo. Musgo desidratado, tá Musgo vendo? desidratado. Isso. O que vai ser legal ele? Você coloca ele, faz uma forração com ele aqui, e você vai molhar e aí ele vai segurar a umidade. Muito legal para quem não tem muito tempo, para molhar, quem esquece. Vai funcionar como se fosse uma esponja, Exatamente. liberando essa água Exatamente. aos poucos. Exatamente. Olha, interessante bem isso. interessante. E outra coisa que... Até às vezes para uma área externa, porque às vezes Isso, que chove pega muito, né? Aí não vai exatamente. muita água ao mesmo tempo. Outra opção bem bacana que a gente tem é a casca de pinos, tá vendo? É uma casca, né, triturada, Sim. tratada, limpa. Tá. E ela também segura umidade. Então eu gosto Perfeito. muito de trabalhar com ela também, além do que essas duas coisas remetem mais à natureza. Exato. Né? Você sabe que eu sempre puxo para esse Sim, lado, né? Sim, eu gosto bastante também. É. E aí também dá aquele acabamento, uma decorada, fica né? bonito. E aí depois a gente tem as opções um pouquinho mais secas, que são as granilhas, tá vendo? Tá. Aqui tem 2 opções, a branca e a cinza. Mas existe uma variedade enorme no mercado, tem até coloridas para quem gosta, enfim. Né? Perfeito. Vamos fazer com fibra? Vamos. Com Com musgo? com musgo, que vai ficar bem legal. E tem a fibra de coco também. Ainda bem que eu falei sim. errado. Tem a fibra de coco também, que usa bastante. Verdade, também é uma opção. Eu né? adoro esse musgo, além do que eu acho que fica super fofo. Fica muito Ele bonito ajuda mesmo. bem. Sabe lugar que tem ar-condicionado? É, né? Que Falando absorve em muito. lugar, essa planta, como que chama? É mini mesmo? Mini, O nome é esse mesmo? É, esse mesmo. Mini lança de São Jorge. Porque é pequenininha, ela não vai crescer. Eu tenho lá em casa a espada, né? Que ela é achatadinha, ela é Isso, fininha. aquela bem e essa tradicional. é a lança. Ela pode ficar em área coberta? Qual que é o ideal? Eu trouxe ela justamente por isso. Ela é extremamente versátil. Ela se dá bem no sol, ela se dá bem em lugares de sombra. Olha, isso é um ponto super importante. Quando a gente fala, eu queria uma planta para sombra. Gente, planta nenhuma. É sombra, não é breu. Entendeu? Não Você dá. vai deixar no porão, né? Não dá, né? Então assim, mas essa aqui, por exemplo, ela se dá super bem no sol, Tá. numa varanda, numa área de... Quer dizer, não bate a luz direta, sol mas direto, tem, exatamente. né, Não precisa uma ter o luz. sol direto, ele tem que ter claridade. Isso. Né? Então ela é Tá. bem versátil. Olha, Ótimo. ficou super fofinha. Olha que lindo o resultado que ficou, adorei. E a rega? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, vamos dizer que a gente vai deixar aqui dentro do estúdio, a gente vai molhar o quê? Uma vez na semana. Uma vez na semana? Uma vez na semana só. Com água suficiente, aí não precisa encharcar. Não, né? E aí, se vamos supor, você vai colocar numa varanda que pega mais sol, aí você vai molhar umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque vai evaporar muito mais rápido, enfim. Certo. Então você tem que dar um suporte maior para a planta. Tem que ter um bom senso. Exato. Olha, vamos passar os contatos da Mel. Até você que quer aí, de repente,
na sua casa fazer um projeto de paisagismo. Você faz Isso. muito esse trabalho aqui no Vale, né? Faço muito esse trabalho. Eu vou até a casa da pessoa, o escritório, fábrica, Uhum. e a gente faz um orçamento, né? A gente faz uma medição da área e tira fotos e faz um levantamento, vê a insolação, vê o vento, tudo, e prepara um orçamento completo, né? E Que aí ótimo. a gente tem uma equipe, vai lá e executa. Isso é maravilhoso, gente. Sigam lá para mais dicas de jardinagem. O Instagram da Mel tá aparecendo aqui no vídeo. Mel, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Adoro essas dicas que você traz aqui pra gente, Muito viu? obrigada, viu? Muito obrigado eu também por ter vindo e volte sempre. Tá joia. E